muito absurdo ocorreu nessa pandemia, no governo Bolsonaro, etc. E falando de futuro, ainda tem muito boato sobre quem pode assumir o Ministério da Saúde, né? Mas a imprensa tem levantado alguns nomes, são 7 deles. Quero apresentar para o senhor os 7 nomes, que o senhor já deve ter visto, mas só para constar para a audiência também. E uma análise sua sobre esses nomes, né? Estão falando de Alexandre Padilha, possivelmente, que já foi ministro da Saúde, Arthur Chioro, pesquisador, ex-ministro da Saúde também, Davi Wippe, né, ex-secretário de Saúde de São Paulo, teve uma atuação bastante interessante na pandemia aqui no estado, Humberto Costa, também já foi ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, mais um ex-ministro da Saúde, Ludmila Ajar, o pessoal deve lembrar dela, médica cardiologista, não quis entrar no Ministério da Saúde durante a pandemia, ainda no governo Bolsonaro, foi uma polêmica danada, né, tomou ataques e tudo mais, e Margarete Dálcomo, como você está vendo esses nomes, doutor Gonzalo? Veja, eu acho que todos eles são fantásticos, são gente de primeira, todos eles muito competentes, né? Acho que aí pode ser agregado um outro ex-ministro da Saúde que trabalhou com Lula também, que foi ministro. Ele entrou como um ministro temporário e depois ficou como ministro, que é o doutor José Agenor, né? Ele foi um excelente ministro, o primeiro servidor de carreira do Ministério da Saúde que foi ministro da Saúde, José Agenor, farmacêutico de formação. Mas então, pessoas competentes existem muitas, estas todas são excepcionais, algumas com mais experiência na área da gestão, algumas, como é o caso do ministro Temporão, algumas com mais um perfil mais político, para lidar com as dificuldades que o Ministério da Saúde irá ter, com certeza, como é o caso do Padilha, né? O Padilha foi o cara que criou mais médicos. A coragem que ele teve de criar mais médicos foi ímpar, né? Mas acho que o Padilha vai ter que ser colocado em uma posição onde ele tenha que fazer mais negociações políticas, porque as negociações políticas serão fundamentais. Os primeiros 2 anos desse governo vai ser andar por um caminho que já está traçado, não é um caminho a construir, esse caminho já está traçado. É o caminho da reconstituição da República Federativa do Brasil, que foi destruída por Bolsonaro. A gente que fica um pouco mais distante do governo, do que foram esses 4 anos, é incapaz de perceber a destruição que este governo fez em todos os setores. Foi absolutamente uniforme. Destruiu o meio ambiente, destruiu a questão dos indígenas, dos povos tradicionais, dos quilombolas, destruiu as questões relativas ao uso de agrotóxicos no Brasil, que está matando milhares e milhares de trabalhadores da agricultura, destruiu as relações internacionais, que o Brasil era um campeão desde Rio Branco nas relações internacionais, tinha um peso muito importante nas relações políticas do mundo e entre o mundo, foi várias vezes uma peça fundamental na negociação de problemas mundiais e hoje é lixo da história, né? Destruiu o Ministério da Educação como nunca ninguém conseguiu destruir o Ministério da Educação, como esses 4 ministros vagabundíssimos que o Bolsonaro encontrou, né? Destruiu o Ministério da Saúde, a estratégia da saúde da família que vinha sendo construída de forma fantástica foi destruída por esse ministro. Começou no primeiro dia com Mandetta a destruição, né? Então, o caminho é o caminho da reconstrução. A reconstrução econômica está no meio desse caminho, porque esse sujeito é, né? E nós temos que rever uma coisa fundamental: tudo que este cara fez, particularmente no final do mandato dele, quer dizer, utilizar a estrutura do Estado para seu uso pessoal, não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer o que aconteceu com o Aras nesses 4 anos, em que o Procurador-Geral da República atrasou a vida do país, não pondo nenhuma investigação sobre o presidente para frente.
de longe ganhou do Brindeiro, que era o engavetador-geral da República, de longe ganhou. Então, nós precisamos reconstruir e até aprender a construir algumas coisas que nos defendam de, num futuro, ter o mesmo comportamento que nós tivemos com esse presidente, fazendo de conta que ele estava jogando um jogo que ele não estava jogando, que era um jogo limpo. Nós temos que proteger as instituições. Por que nós tivemos medo que as instituições entregassem o poder para esse facínora? Nós tivemos medo porque as instituições não estavam preparadas. As Forças Armadas, nós até agora estamos assim, será que eles vão fazer o que eles, por obrigação legal, têm que fazer? Nós temos dúvidas até agora, nós temos dúvida. Então nós temos que criar uma estrutura de defesa da sociedade contra o Estado mal constituído e principalmente esse Estado que foi destruído por este governo inescrupuloso, muito sem vergonha. Nós temos que proteger as instituições de um futuro presidente que possa, Deus o livre, acontecer de novo, né? Para que as instituições garantam que a democracia é o único caminho para uma sociedade que quer ter futuro. Então, não tem caminhos. Eu espero que o presidente escolha ministros que tenham uma habilidade política para andar nesse único caminho da reconstrução do Estado brasileiro.